Paz e graça, abençoado, abençoada. Antes da gente começar o nosso pequeno e humilde estudo, gostaria que você se inscrevesse e depois compartilhasse. E não se esqueça de botar o seu comentário, porque também isso é muito importante. O tema para nosso pequeno e humilde estudo hoje é uma nova aliança. Vamos ver a palavra de Deus aqui no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas. Tendo a lei a sombra dos bens futuro, louvado seja Deus. Deus usa Moisés para libertar o povo de Israel do Egito, porque o povo de Israel era a promessa de Deus, é a menina dos olhos de Deus, onde Deus tinha uma promessa com o povo de Israel. Então Deus liberta o povo de Israel através de Moisés. E Deus permite que Moisés levantasse sacerdotes que fizessem sacrifícios anuais em prol do pecado do sacerdote e da família do sacerdote, e em prol do pecado do povo, de ano em ano. Mas tudo isso era sombra do que ainda vinha de ser através de Jesus Cristo, porque Deus tinha um propósito, enviar Jesus Cristo à Terra, porque essa primeira aliança era fraca, ela não aperfeiçoava ninguém. Vamos ver a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 8. Hebreus capítulo 8, versículo 7. Porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Se a primeira aliança fosse irrepreensível, não tinha necessidade da segunda aliança. Mas a primeira aliança, essa de Moisés, com a lei, não era perfeita, ela não aperfeiçoava as pessoas. Então, Deus realiza a sua promessa de enviar Jesus Cristo à Terra. Vamos ver agora a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 22. Hebreus 7, 22, que diz assim: de tanto melhor aliança, Jesus Cristo foi feito fiador. Isto é, Deus envia Jesus Cristo à Terra uma nova aliança, para Jesus ser fiador, pagar as nossas dívidas através do sacrifício de Jesus, que foi um sacrifício eterno, sem necessidade de fazer de ano em ano. Foi eterno, para sempre, esse sacrifício. Jesus foi o nosso fiador. Isto quer dizer, a lei que havia em Moisés, na antiga aliança, as sombras que era para o futuro se realizar e se realizou. Isso quer dizer, não tinha mais necessidade de se repetir aquela antiga aliança, aqueles sacrifícios, como o homem fazia méritos para adquirir a salvação no tempo de Moisés. Por exemplo, às vezes o homem ele fazia jejuns, se vestia de saco, se cobria de cinza, num ato de humilhação para adquirir o perdão de Deus, a bênção de Deus. Hoje, nessa nova aliança, não é mais necessário fazer esse sacrifício de adquirir o perdão, a bênção de Deus, porque Jesus Cristo cumpriu tudo em nosso lugar. Vamos ver a palavra de Deus agora aqui no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 2. Que diz assim: só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Isso quer dizer, nesta nova aliança, já tudo realizado, o sacrifício perfeito de Jesus, sem necessidade mais daquela antiga aliança, porque agora estamos na nova aliança, e Jesus foi e é o nosso fiador. O Gálatas aqui, ele começava a buscar as coisas da lei, em guardar o sábado, em jejuar,
em Páscoa, as coisas que eram da antiga aliança, que era uma sombra do que ia acontecer, já aconteceu. Então não tem necessidade mais de repetir aquilo que já passou. E o Gálatas, ele vivia em busca em guardar o sábado em termos de uma salvação. Mas a salvação não está baseada no jejum, não. A salvação não está baseada em dadismo, que era coisa da lei, não. A salvação não está baseada em guardar o sábado, não. Tudo isso era sombra, era coisa da lei, que já passou. Esse rudimento foi um rudimento fraco, sem poder edificar, sem poder santificar, sem poder aperfeiçoar ninguém. Então Gálatas vivia nesse costume, em guardar sábado, em dadismo, que era coisa da lei, em fazer jejuns, se humilhar para adquirir bênção de Deus. Mas nessa nova aliança que aconteceu, não tem necessidade desse sacrifício, porque esse sacrifício já foi feito por Jesus. Jesus foi o nosso fiador, pagou em nosso lugar. Louvado seja Deus. Vamos ver a palavra de Deus agora no livro de Romanos, capítulo 5, que diz assim a palavra de Deus. Romanos, capítulo 5, versículo 9, diz assim: logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aqui diz no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 9, logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Nós somos justificados não pelo jejum, não, isso foi coisa da lei. Nós não somos justificados pelo dízimo, não, isso foram coisas da lei, foram sombras, coisas da lei. Não somos justificados pelos nossos méritos, e nos cobrir de cinza, botar saco, se humilhar, pagar preço. Isso foram coisas da lei. Nós somos justificados através do sangue de Jesus. Quem nos justifica não é os nossos méritos, mas sim o sangue de Jesus Cristo. Porque quando o homem ele procura méritos, sacrifícios para se justificar, ele está desfazendo o sacrifício de Jesus. Ele está dizendo que a obra de Jesus não foi perfeita. Ele está buscando méritos nas suas atitudes. E nós sabemos que nessa nova aliança, o homem é salvo, recebe a graça de Deus, não por méritos, e sim pelo sacrifício de Jesus, como diz aqui a palavra de Deus no livro de Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Louvado seja Deus. Vamos ver agora a palavra de Deus aqui no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, que diz assim: porque todos nós pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos nós estávamos no pecado e destituído, afastado de Deus. A lei não nos unia à lei, a lei não nos unia a Deus de maneira nenhuma. Os sacrifícios da lei, que era sombra, não nos unia a Deus. O que veio nos unir a Deus foi o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus que nos uniu a Deus. Hoje, o sistema religioso, chamado Igreja Evangélica, ela vive no sistema da lei, fazendo jejuns, fazendo a Páscoa, dando dízimo, coisas da lei, para querer se justificar diante das suas atitudes. Não, o homem não é justificado pelos seus méritos, o homem é justificado pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos justifica. Porque quando Jesus veio à terra e morreu naquela cruz, ele nos uniu novamente a Deus. Nós estávamos afastados de Deus, agora estamos unidos a Deus, porque quando o véu do templo foi rasgado, que Jesus disse, Pai, está tudo consumado, e o véu se rasgou de alto a baixo, nos uniu a Deus novamente, não através da lei, mas através da graça de Deus. Hoje, qualquer um, eu, você, podemos ir a Deus, podemos buscar a Deus, podemos ir à presença de Deus através do sacrifício de Jesus, que é eterno. Não precisamos de sacrifícios humanos, de méritos humanos, porque o sacrifício de Jesus é que nos une a Deus. Através do sacrifício de Jesus, temos comunhão com Deus, através da misericórdia de Deus. Louvado seja Deus.
Aleluia! Então quero dizer a você que muitos sistemas religiosos hoje, eles procuram méritos nas suas atitudes, procuram méritos no dízimo, dá o dízimo para receber uma bênção. Isso é coisa da lei, não existe isso, não existe barganha com Deus. Porque recebemos a bênção de Deus pela graça, recebemos a cura pela graça, recebemos a salvação pela graça, através do sacrifício de Jesus, porque foi esse sacrifício de Jesus que nos uniu a Deus. A barreira caiu, e o que nos uniu a Deus foi o sangue de Jesus. Louvado seja Deus. Eu gostaria que você se inscrevesse e compartilhasse, e bote o seu comentário. Meu nome é Joselito Torres. Um beijo, um abraço, graça e paz.